Em meados dos anos 70, a Airbus estava projetando um novo avião. Era um avião de fuselagem larga e com 2 motores. Logo seria chamado de Airbus A300. Então, em 1971, esse avião saiu do papel e começou a ser produzido. A Alemanha, França e Reino Unido construíram esse avião. Cada uma fez uma parte. Em 28 de outubro de 1972 ele teve seu primeiro voo, e em 30 de maio de 1974 teve sua primeira entrega, para a Air France. E assim, em 1974 nasce o veterano, o primeiro bimotor de fuselagem larga da história da aviação. Em torno dos anos, esse avião foi aperfeiçoado tecnologicamente em torno de 6 anos de produção. Em 2007, foi entregue o último Airbus A300, assim encerrando a sua produção. E foi entregue a Federal Express, FedEx. De 1971 a 2007 foram produzidos ao todo 561 Airbus A300. Hoje em dia, em torno de 200 Airbus A300 estão ativos, quase todos são cargueiros, e a FedEx e a APS são as empresas com mais Airbus A300 em sua frota. Como vamos ver depois, esse avião vai ser como os outros que vamos ver logo, pois a Airbus apenas muda um pouco do Airbus A300 e faz um novo. Esse avião leva cerca de 280 passageiros. Ele tem 54 metros de comprimento, 44 de envergadura e 11 de altura. Em 1982, o Airbus A310 teve seu primeiro voo. Mesmo seu número sendo maior, esse avião é uma versão achatada do Airbus A300. Ele leva 280 passageiros e tem 46 metros de comprimento, 43 metros de envergadura e 15 metros de altura. Ele foi produzido de 1983 até 1998. Em 15 anos de produção, 255 Airbus A310 foram produzidos. Apenas 8 Airbus A300 sofreram acidentes. Já Airbus A310, 11 sofreram acidentes. Mas é estranho, pois foram produzidos menos A310 e ele sofreu mais acidentes. Esse avião fez com que a Airbus criasse outro avião que veremos agora. Para isso, vamos voltar na época de 1985. Em meados dos anos 80, a Airbus estava fazendo um avião bimotor de porte médio. Esse avião era muito parecido com o A300, mas era um pouco menor. Após isso, o avião saiu do papel e começou a ser produzido. Em 22 de fevereiro de 1987, ele teve seu primeiro voo. Já em 28 de março de 1988, ele teve sua primeira entrega para a Air France. Enquanto o show do Airbus A320 rolava, ele teve um erro no seu pouso e logo depois se chocou com uma floresta. Como esse cara disse, isso provavelmente foi armado pela Boeing. Tenho certeza. Havia 130 passageiros, 3 morreram, 50 ficaram feridos, mas 133 sobreviveram. Isso foi uma grande tragédia para o Airbus A320, mas ele não foi um fracasso. Bem pelo contrário, ele foi um sucesso. Esse é um dos aviões mais vendidos do mundo. Ele começou a ser produzido em 1987 e é produzido até hoje. Entre esses anos foram produzidos mais de 9.500 unidades. E como sempre a França, Reino Unido, Alemanha e Espanha fizeram partes desse avião. Antes as peças eram produzidas em cada país e eram levadas à fábrica da Airbus e o avião era montado. E era levado por meios terrestres e às vezes pelo Supergay. E agora o Supergap não é mais utilizado. Agora é o Beluga, logo falamos sobre o Beluga. Esse avião pode levar 200 passageiros e 3 membros da tripulação. O Airbus A320 custa em torno de 90,5 milhões de dólares. Esse avião tem 37 metros de comprimento, 35 metros de envergadura e 11 metros de altura. A empresa aérea com mais Airbus A320 é a American Airlines, tendo mais de 337 Airbus A320 em sua frota. Chegamos em 11 de março de 1993, quando o Airbus A321 teve seu primeiro voo, que é uma versão alongada do Airbus A320. E em 27 de janeiro de 1994, ele entrou de vez na aviação com a Lufthansa. Ele começou a ser produzido em 1992 e é produzido até hoje. São mais de 1.500 aeronaves entregues. O Airbus A321 consegue levar até 220 passageiros. Ele tem 44 metros de comprimento,
34 metros de envergadura e 11 de altura. E custa 116 milhões de dólares. Chegamos em 25 de agosto de 1993, quando o Airbus A319 teve seu primeiro voo, e em 27 de janeiro de 1994 ele entrou no mercado com a Swiss Air. Essa é uma versão achatada do Airbus A320. Ele começou a ser produzido em 1994 e é produzido até hoje. Já foram entregues mais de 1.500 aeronaves deste tipo. Esse avião custa aproximadamente 89 milhões de dólares. Ele pode levar até 156 passageiros. Esse avião tem 33 metros de comprimento, 34 de envergadura e novamente 11 de altura. Chegamos em 15 de janeiro de 2002, quando o Airbus A318 teve seu primeiro voo. Esse avião teve seu primeiro voo só em 2002, pois em 2001 o mundo tinha sofrido um triste ataque terrorista. Respeito a todas as vítimas. Voltando, em 22 de julho de 2003 o primeiro Airbus A318 foi entregue para a Frontier Airlines. Aliás, que pintura top! Eu tenho um apelido carinhoso para esse avião, o Porquinho, que é uma versão achatada da achatada. Esse modelo não deu muito certo. Começou a ser produzido em 2001 e terminou em 2013. Com 80 unidades entregues. Ele custa 75 milhões de dólares. Ele leva 132 passageiros. Ele tem 31 metros de comprimento, 34 metros de envergadura e, aleluia, ele tem 12 metros de altura, pois essa parte tem que ser mais alta para ele voar. Em 25 de setembro de 2014 o Airbus A320neo teve seu primeiro voo. E em 20 de janeiro de 2016 ele foi ao mercado com a Lufthansa e custa 110 milhões de dólares. Também temos o A321neo, que custa 129 milhões. Entrou no mercado dia 31 de março de 2017 com a Virginia. E temos o Airbus A319neo, que custa 101 milhões. Entrou no mercado com a... Não sei dizer o nome da empresa. E temos o Airbus A3, que é a versão achatada da achatada, da achatada da achatada. Brincadeira. No futuro teremos outra variante, o Airbus XLR. Em meados dos anos 90, a Airbus estava planejando um novo avião. Ele se chamaria TA-9, mas logo mudou de nome para Airbus A330. E sempre parecido com o Airbus A300. E em 2 de novembro de 1992 ele saiu do papel e voou. Esse avião consegue transportar 335 passageiros. Em sua versão cargueira, o Airbus A330F consegue levar até 70 toneladas de carga. Esse avião começou a ser produzido em 1992 e infelizmente parou de ser produzido em 2016. A primeira empresa a receber o Airbus A330 foi a Air Inter, mas é claro que o Grêmio é melhor. E a última foi uma empresa da Irlanda chamada Aer Lingus, que recebeu o Airbus A330-300. A empresa aérea com mais Airbus A330neo em sua frota é a Delta. Agora falando do Airbus A330neo, você deve pensar, o que tem de diferente? Esse avião custa 110 milhões de dólares. Tá, mas é só isso? Não sou a burra. Desculpa. Como eu já disse, esse avião é chamado de Airbus A330neo. Por que neo? Porque neo significa New Energy Option. Traduzido para o português significa que você pode botar outros motores nesse avião. Então isso atrai várias empresas, como a TAP Portugal. E meus amigos, que avião lindo da TAP. Esse avião tem 63 metros de comprimento, 64 de envergadura e 16 metros de altura. O primeiro Airbus A330 foi entregue para a TAP Portugal, que foi um A330neo 900 no dia 15 de dezembro de 2018. E o primeiro Airbus A330-900neo foi dado para Kuwait Airways no dia 29 de outubro de 2020. O Airbus A330 sofreu apenas 3 acidentes em sua história. O pior acidente foi o que foi chamado de Air France Voo 447. O avião foi atingido por cristais de gelo, que é uma coisa muito rara, e o avião deu stop. O avião começou a cair descontroladamente e infelizmente caiu no mar. Todas as 228 pessoas que estavam no avião morreram, pois se você não sabe, a água é como cimento, se você cair em alta velocidade, você vai de Santos. O Airbus A330-200 custa em torno de 233 milhões de dólares. Sua versão 300 custa 259 milhões de dólares.
E o Airbus A330-200F custa 235 milhões. O A330neo se parece muito com o A350 por causa de seus winglets e seu vidro. Também existe o Airbus A330M RTT. Esse avião é de reabastecimento aéreo. Ele começou a ser produzido em 2007 e produzido até hoje. São entre 20 e 30 unidades entregues. MRTT significa esse negócio aqui. Ainda nos anos 90, a Airbus estava planejando fazer um bimotor que parece um salsichão, e ele foi aos ares. Esse avião é gigante no comprimento. Ele começou a ser desenvolvido em 1983, e seu primeiro voo foi em 25 de outubro de 1991. Antes de sair do papel, esse avião era chamado de TA-11. Por quê? Eu não sei. Em 15 de março de 1993 foi entregue o primeiro Airbus A340 e foi para a Air France. O seu maior modelo, o Airbus A340-600, tem incríveis 75 metros de comprimento. Tem 68 metros de envergadura e 17 de altura. Sua velocidade máxima é de 914 km por hora. Ele leva até 380 passageiros em 3 classes. O Airbus A340-300 custa 211 milhões de dólares. O Airbus A340-500 custa 233 milhões. E o maior de todos, o Airbus A340-600 custa 245 milhões de dólares. Sua produção começou em 1991 e terminou em 2011. Em 20 anos de produção, foram construídos 337 Airbus A340. O último Airbus A340 entregue foi para a SAS. Apenas 14 Airbus A340-600 estão ativos. É só todo, apenas 70 estão ativos hoje em dia. A Lufthansa é a empresa com mais Airbus A340 ativos, com apenas 19 Airbus A340 ativos em sua frota. Agora, se você acha que o Airbus A340 não é um salsichão, olhe essa imagem e tire suas conclusões. Oh my God! Mano, olha essa desgraça. Esse é o maior modelo, que no caso é o 600. Agora imagina se existisse o Airbus A340.000. Mano, que praga é essa? Quem que criou essa criatura mítica? Ainda bem que não existe. O Airbus A340 perdeu para o Boeing 747-8 em 2005. Apenas 5 Airbus A340 tiveram perdas totais. Também porque não estão ativos muitos A340. Ainda nos anos 90, a Airbus iria fazer um avião cargueiro para substituir o Super Gap. Ele iria levar fuselagem de aviões pelas fábricas da Airbus na Europa. Então, em 13 de setembro de 1994, ele teve seu primeiro voo. Esse moleque aí transporta fuselagem e peças de aviões da Airbus entre o mundo. Ele foi criado especialmente para isso, pois a Airbus levava peças em ruas da Europa e dava muito trabalho. Como você vê nesse vídeo, sua cabine fica um pouco para baixo, isso para ter uma porta de carga maior. E o Airbus Beluga foi desenvolvido em torno de um Airbus A300-600 ST. ST significa Super Transporter. A Airbus, antes de desenvolver o Beluga, ela também usava o Super Gap. Sim, esse é um dos aviões mais feios do mundo. E esse avião foi fabricado pela Boeing. Então imagina a Airbus usando um avião da Boeing. Estranho, né? Então assim criaram o Airbus Beluga. O avião não bonito, mas é muito melhor que o Super Gap, né? E você deve estar se perguntando, por que em seu coco tem números? Primeiramente, vamos saber de uma coisa. O Beluga começou a ser produzido em 1992 e seu último modelo foi produzido em 1999. Em torno desses 5 anos, 5 Airbus Beluga foram produzidos. Por isso todos acham esse avião uma raridade pura, uma criatura mítica. Então a Airbus decidiu botar números ali para definir qual é qual. Agora você vai saber quantos metros, altura e envergadura ele tem. Ele tem 56 metros de comprimento, 44 de envergadura e 17 de altura. Também, né, fazendo cosplay de Megamente até eu caca. Esse avião custa 285 milhões de dólares, mas claro, não é vendido a empresa nenhuma. Agora vamos ver as cargas dentro dele. Aqui, como eu disse, os aviões da Airbus sendo botados dentro de seu porão de carga. Esse coco tem que ser muito grande mesmo para conseguir enfiar peças de outros aviões dentro. Se você prestou atenção no vídeo que passava de fundo, apareceu um Airbus com um X e um L em sua fuselagem. Esse Airbus é chamado de Airbus Beluga XL. Ele realmente tinha uma pintura de baleia, se você não percebeu. Se você não viu,
Não tem problema, meu amigo. Aqui está. Se você percebeu, a cabine dele está um pouco diferente dos comuns. O Beluga XL tem a cabine de 1 a 330 e não de 1 a 300. O XL era um avião de teste do Beluga comum, mas entrou em serviço em 2021. Você deve me chamar de burro. Verdade, sou um pouco burro. Mas não é para tanto. Você deve estar falando... Você disse que foram produzidos 5 Airbus Beluga e aqui tem o número 6. É porque existem 6 Airbus Beluga XL e 5 Airbus Beluga normais. Para entrar na cabine do Beluga, é necessário entrar por uma porta que fica embaixo da cabine. O Beluga já veio ao Brasil em 2022 entregar um helicóptero da Airbus para um rico que encomendou. Sim, o Beluga também pode levar helicóptero em seu porão de carga. Aí você me pergunta, por que ele é chamado de Beluga? Pois Beluga é esse bicho igual ao avião. Nos anos 2000, a Airbus estava projetando um avião muito parecido com o projeto da Douglas, o MD-12. Esse avião foi chamado de A3XX, mas foi mudado para a 380. E em 27 de abril de 2005, ele teve seu primeiro voo. Mas se você não sabe, quando ele teve seu primeiro voo, em 2005, o Airbus A350 ainda nem tinha sido lançado. Porque, como eu falei no episódio anterior, o Airbus A350 teve seu primeiro voo em 2013. Então eis a questão. Por que o Airbus A380 não foi chamado de Airbus A350? A Airbus decidiu pular o Airbus A350, A360 e o A370 e foi direto para o 80. Continuando, ele consegue levar de 407 a 853 passageiros, dependendo muito da configuração. Por isso, é o maior avião de passageiros do mundo. Ele tem 72 metros de comprimento, 79 de envergadura e 24 metros de altura, que equivale a um prédio de 9 andares. Como sabemos, esse avião tem 2 andares, né? Isso foi um grande problema quando estavam desenvolvendo o Airbus A380F, pois sua cabine fica no primeiro andar. Então não teria um lugar aonde ter uma porta onde entraria a carga. Você deve se perguntar, por que não fizeram uma porta de entrada em cima da cabine? Porque o Beluga tem isso então, por que não fazem com o Airbus A380? Claro que o Beluga tem, pois ele é feito para isso. E se tivesse uma porta de entrada em cima da cabine seria muito pequena, e para levar as cargas até lá em cima, não daria muito certo. O pessoal teria que levar a carga até o segundo andar, a pé subindo pelas escadas. As colunas deles ficariam que nem a minha. Estava mais ou menos bem com esse avião. Grandes empresas estavam encomendando ele, como a Emirates, a empresa que tem mais Airbus A380. Até que chega 2019, um ano horrível, pois junto com ele veio a pandemia. Isso abalou muito a aviação, mas em 2020 tudo ficou pior. Em 2020 não havia muitos voos ao mundo, e em 2021 o Airbus A380 faliu entre aspas. Ele parou de ser produzido. Nesse tempo a pandemia estava muito forte, então não tinha como levar partes entre o mundo e construir o avião, e também pois estava muito caro. Entre esses anos, foram produzidos 234 Airbus A380. A Emirates, que é a maior operadora do modelo, também faz sua maior rota. Entre Dubai e Auckland, isso dá mais de 14 mil quilômetros de distância. Como eu falei, a Emirates é a maior operadora do modelo. Ela tem 115 Airbus A380. Ela também é a maior operadora do Boeing 777. Também não tem como. Até o CR-7 e o Neymar se rendeu para a Arábia. Mano, esse avião é tão caro que para encher seu tanque inteiro de kerosene custa em torno de 2 milhões de reais. Se você acha que ainda é pouco, o Airbus A380 custa mais de 432 milhões de dólares. E a Emirates comprou 115. Mano, isso custa mais que minha família. Sua velocidade máxima é de aproximadamente 1000 km por hora. Com 4 motores não tem como. Sua cabine tem mais de 478 metros quadrados. Cara, isso é maior que a minha sala. Se você acha que o Beluga transportou as peças do Airbus A380 pelo mundo, você está errado. As peças do Airbus A380 eram muito grandes para caber no Beluga, então levaram as peças pelas ruas mesmo. Se você acha que a Airbus foi a única empresa a pensar em fazer esse gigantão aí, você está enganado. Seu peso máximo de decolagem é de 575 toneladas. Seu peso vazio é de 276 toneladas. E seu peso carregado é de 560 toneladas.
mas isso depende muito do que ele está carregando. Sua maior versão é o Airbus A380-800, que é um gigantão como todos os outros. Não houve nenhum acidente fatal ou uma perda total em um Airbus A380. Mas em 4 de novembro de 2010, um A380 da Qantas fazia um voo normal. Até que o avião chega nos céus, normalmente, né? Mas um dos 4 motores do avião explode e parte da asa é furada. Mas calma, meu amigo, esse avião tem 4 motores, e se perder um, tem mais 3. O avião fez um pouso de emergência sem nenhum ferido ou uma fatalidade. Após isso, seu motor foi arrumado junto com as asas, e o avião voltou aos céus. Esse foi o único incidente grave envolvendo um Airbus A380. E assim ficou o estado do motor. Havia 449 pessoas a bordo e nenhuma pessoa sofreu um arranhão. Após esse acidente, os Airbus A380 foram interditados temporariamente para serem revisados. Em 2010, a Airbus iria fazer outro avião como o Airbus A300 de novo, mas ele seria mudado. E em 14 de julho de 2013, ele teve seu primeiro voo. Em 15 de janeiro de 2015, 2 anos depois, ele teve sua primeira venda, que foi para Qatar Airways. Ele consegue levar de 270 passageiros até 440 passageiros em 3 classes. Esse avião é chamado de Airbus A350XWB, que significa Extra Wide Body, que traduzindo para o português fica corpo extra largo. Por quê? Porque esse avião é extremamente gigantesco. Aliás, ele era o maior bimotor do mundo, com 74 metros de comprimento, 64 metros de largura e 17 de altura. Até que a praga da Boeing decide lançar o Boeing 777-9. Aí o salsichão 2.0. O Boeing 777-9 ganha do Airbus A350 por 2 metros de comprimento, sendo assim o maior bimotor do mundo. O custo de desenvolvimento de um Airbus A350 é de 15 bilhões de dólares, e seu preço no mercado é de 272 milhões de dólares. O Airbus A350-900 custa 308 milhões de dólares, e o Airbus A350-1000 custa 355 milhões de dólares. O centésimo Airbus A350 foi dado à China Airlines, e o 50º foi dado à Iberia. O primeiro Airbus A350-1000 foi comprado pela Qatar Airways também. A Qatar era uma grande compradora do Airbus A350, mas logo depois seus Airbus A350 ficaram com grandes rachaduras em sua fuselagem, e a Qatar Airways pediu 600 milhões de dólares por isso. O Airbus A350 começou a ser produzido em 2010 e é produzido até hoje. Claro, o Airbus A350 foi especialmente desenvolvido para bater de frente com o Boeing 787, e você acha que ele ganha ou não? Além de ter suas versões 800, 900 e 1000, ele terá sua versão cargueira, que, como vimos antes, os aviões cargueiros da Airbus têm um F no final. Ele é um avião cargueiro. Esse avião poderá levar até 109 toneladas de carga. Está previsto que ele saia em torno de 2025 a 2026, mas são apenas especulações. O Airbus A350 não havia sofrido nenhuma perda total até chegar dia 2 de janeiro de 2024. Sim, no começo desse ano, no aeroporto de Tóquio, um avião da Guarda Costeira se preparava para decolar, até que o voo de Japan Airlines 516 se preparava para pousar. Como estava muito escuro, os aviões não se viam, e após isso, o avião da Guarda Costeira foi atingido pelo Airbus A350 da Japan Airlines. Todos os 4 ocupantes do avião da Guarda Costeira faleceram, mas felizmente todos os 379 ocupantes do A350 da Japan Airlines sobreviveram. Após isso, o avião da Japan Airlines começou a pegar fogo descontroladamente, mas todo mundo já havia evacuado do avião. Em 2018, a Airbus comprou 50% da Bombardier e mudou o nome do CS Series para Airbus A220. Sua primeira entrega foi para a Swiss Air. Ele começou a ser produzido em 2012 e é produzido até hoje. Esse avião tem 2 versões, Airbus A220-200, antigo Bombardier CS Series 200 e sua versão 300. Na sua versão 100, ele leva 110 passageiros. E na sua maior versão, a 300, ele leva 135 passageiros. O Airbus A220-100 custa em torno de 62 milhões de dólares. E a versão 300 custa 75 milhões de dólares. Ele tem 35 metros de comprimento
35 de envergadura e 11 de altura. Sua velocidade máxima é de 871 km por hora, 82 em Mach. A empresa com mais Airbus A220 em sua frota é a Delta, com mais ou menos 95 esse modelo. E a JetBlue vem em segundo, com 70 Airbus A220 em sua frota. Já a Air France possui 60, a Air Canada, 45, e a Swiss Air possui 30. Esse avião é de porte médio. Eu acho ele muito parecido com um Airbus A320 misturado com um Embraer 175. O gigante brasileiro. Aqui no Brasil, nenhuma companhia possui esse avião. Será que um dia ele voará por aqui? Obrigado, rapaziada. Amanhã é meu aniversário e ganhei um monte de views e inscritos ontem e o vídeo se encerra aqui.